E aí galera, aqui é Kenny Miller do canal KMG Animes e tô aqui pra falar de anime mais uma vez. Dessa vez retorno com Baki novamente, mas especificamente pra gente fazer um react aqui. Porque assim, no caso, o canal Isai Nutri, que por sinal eu gosto muito e recomendo vocês dar uma olhada lá, porque o cara entende muito de nutrição, dessa parada em si. Então ele tá trazendo muitas coisas com relação à ciência e à vida real e Baki em si, porque pra quem não sabe, pra quem não viu ainda meus vídeos, Baki tem bastante conteúdo bem real e verídico, ou pelo menos é baseado em coisas reais e eles dão uma aumentada exagerada. Então esse canal tá fazendo uma série de vídeos bem legais e como eu gosto muito de Baki, como vocês gostam muito de Baki, eu queria reagir aqui junto com vocês a esse vídeo que deve estar muito legal, porque é sobre Yujiro Hama, meu amigo. E Yujiro Hama com certeza vai dar um vídeo muito interessante e muito legal de se ver. Mas antes de comentar sobre tudo, devo te lembrar que aqui no canal tem bastante conteúdo de anime, inclusive chance nova temporada, entre outras coisas. Então, se você curta esse tipo de conteúdo, deixarei um card aqui em cima para poder você estar acessando. Sem falar também que vocês podem estar entrando no vídeo original aí, que eu vou deixar na descrição deste vídeo, beleza? Então deixa de resenha, tô aqui com o meu notebook, vamos dar play aqui, vamos ver o que nos aguarda. Yujiro, também chamado de O Ogro, ou pai do Baki Hama, é o principal antagonista da série Baki. Gente pra caramba pedir pra ele falar de Yujiro. Ele é simplesmente conhecido como a criatura mais forte de toda a Terra. E além de ser o mais forte, na verdade ele também é o mais cruel. O cara não tem misericórdia, o cara não tem esse bicho é péssimo. Manipulador. O cara já fez tantas atrocidades que vocês que já assistem a série provavelmente já conhecem. E aparentemente ele também não tem nenhum tipo de arrependimento. E isso chega a fazer parte da sua própria personalidade, pessoal. E o Yujiro sabe que é muito forte. E ao mesmo tempo a sua arrogância faz enxergar as outras pessoas como se fossem insetos. E ele como se fosse um rei. Só que apesar disso ele até vive aparentemente bem em sociedade. Ele parece ter estudado sobre vários assuntos, parece gostar de coisas mais sofisticadas e até mesmo ele pode ser uma boa companhia para qualquer um que tenha merecido seu respeito ou a sua consideração. E o anime diz que a força de Yujiro Hama seria equivalente a um exército e até mais talvez. Ele foi capaz de derrotar o exército americano sozinho com apenas 16 anos de idade. Ele empurrou mais de 100 policiais, parou uma atividade tectônica de um terremoto, derrubou paredes de concreto, derrubou vidros à prova de balas, derrubou um bicho que na verdade nenhum tanque conseguiu abater ele conseguiu. E seu corpo é tão denso que ele é capaz de resistir a ataques de espadas, de facas, de balas, de mísseis, de fogo e de raio. O cara já chegou até a cair com uma arranhada de 50 andares e não se feriu. E além disso, se não bastasse ele ser muito forte, muito resistente, ele também é muito rápido. Tão rápido que quando ele está se movimentando durante a luta, os personagens imaginam que ele está quase se teleportando. Só que, ainda assim, se não bastasse, Yujiro é um prodígio nas artes marciais. Ele domina o boxe, domina o karate, tá tudo no 100, velho. Luta livre, vários estilos esotéricos que a gente nem conhece, ele tem domínio. Ele tem o dom de dominar o estilo de luta perfeitamente logo na primeira vez que ele o vê. E bom, primeiro de tudo, pessoal, a gente vai colocar uma coisa aqui. Vamos falar sobre o Yujiro Hama, um cara de 1,95 de altura e 136 quilos. Aparentemente, ele também tem uma gordura corporal lá embaixo. Ou seja, ele é um cara com uma composição corporal muito atípica. Não existe esse dado no anime, eu também não achei, mas se a gente considerar que esse cara tem mais ou menos 7% de percentual de gordura, sobram 100... Agora foi que eu me liguei, deixa eu dar uma pausa aqui. Na verdade, parece que o Yujiro tem 1,91, 1,95, eu acho que esse dado tá errado aí. E o Yujiro não é mais 7% de gordura. Eu acho que ele não é mais porque a gente já viu ele novamente em Bakidou. Com certeza ele vai chegar em Bakidou e vai ver como o Yujiro tá gigantesco. Porque o cara virou parece um sapo boi a cara do cara. E o cara tá parecendo uma árvore que anda assim. Tá bizarro, velho. Vamos continuando. 26 quilos de massa magra pra esse cara. Mesmo sendo um cara alto, manter essa quantidade de músculo, sendo um cara muito seco, não é uma tarefa fácil. Uma das coisas que vocês colocaram aqui nos comentários pra gente começar a discutir é sobre os níveis de testosterona do Yujiro Hama. E aparentemente, ele tem simplesmente mais de 10 vezes mais do que o normal, chegando mais ou menos a 8.000 nanogramas por decilitro, em comparação ao indivíduo normal, que esse valor seria mais perto de 600 e 700. E aí você começa a se imaginar, e se essa condição de altos níveis de testosterona começasse a atingir uma pessoa normal, o que será que isso aconteceria? Será que a pessoa iria atingir capacidades físicas, aptidões
parecidas com o Jirohama e vamos entender um pouquinho sobre esse assunto que é a testosterona. De forma bem resumida para vocês, obviamente. No corpo dos homens, pessoal, lá nos testículos existe a produção dos famosos hormônios androgênicos, que estão incluídos a testosterona, a dihidrotestosterona e a androstenediona. Acho que a dihidro é que deixa careca. Qualquer hormônio esteroide que tenha efeitos masculinizantes. A testosterona, nesse caso, é de fato o mais importante. E como qualquer outro hormônio, a testosterona tem a função importante de levar uma mensagem aos tecidos que estão bem distantes do seu local de produção. Toda célula que tiver um receptor, portanto, desse hormônio, ao ser produzido e liberado na corrente sanguínea, este hormônio ele vai se ligar nesse receptor e vai desencadear uma determinada resposta. Então, a testosterona, na verdade, é formada lá pelas suas células intersticiais de Leydig, que situadas lá no interstício, lá nos túbulos seminíferos, constituem aproximadamente 20% da massa dos testículos adultos. Vale a pena destacar que pode ocorrer a secreção de testosterona não somente por este local, mas também em outros locais do corpo, por exemplo, as glândulas adrenais. As glândulas adrenais, por exemplo, secretam 5 tipos de androgênios diferentes, embora essa atividade masculinizante total deles seja normalmente baixa, menor do que 5% no homem adulto. Por isso que a mulher, mesmo produzindo um pouquinho de hormônio androgênico por esta via, não gera características masculinizantes significativas, exceto a características como, por exemplo, o crescimento de pelos pubianos, pelos nas axilas também. No entanto, obviamente que quando ocorre um tumor nessa célula adrenal, quando ocorrem, por exemplo, quando existe algum defeito genético na produção desse tipo de hormônio, ou até mesmo quando a mulher faz uso exógeno, aí a gente tem um problema com uma maior produção elevada de androgênicos, hormônio sexual masculinizante na mulher. Bom, e aí depois que o hormônio é secretado, depois que ele é liberado na circulação, 97% da testosterona se liga fracamente a uma proteína chamada albumina, ou acaba se ligando um pouquinho mais fortemente a uma beta-globulina, também chamada globulina ligadora do hormônio sexual. Por isso que o Giro vive pegando até os caras. De 30 minutos até várias horas. E daí a testosterona vai ser transferida para tecidos específicos, para células, e vai ser degradada formando alguns produtos inativos que são consequentemente excretados. A maior parte da testosterona que se fixa nos tecidos é convertida a um composto chamado dihidrotestosterona, especialmente alguns órgãos-alvo, como por exemplo a próstata no adulto e a genitália externa do feto masculino. Algumas ações da testosterona dependem dessa conversão, mas algumas outras funções nem tanto. Em geral, a testosterona então ela é responsável por características que diferenciam o corpo masculino do corpo feminino. Só que além disso tem várias outras funções sistêmicas, afinal o hormônio atua em quase todas as células do corpo, todas as células que têm um receptor. Então falando sobre as funções da testosterona no organismo, a gente pode falar que existe o efeito da testosterona no desenvolvimento das características sexuais adultas, primárias e secundárias, isso principalmente após a puberdade. Então principalmente durante o desenvolvimento de uma criança, esses hormônios eles vão particularmente diferenciar as características sexuais de cada gênero. Só que a testosterona também faz diversas funções no organismo humano e dentre elas a gente pode falar: uma, indução do crescimento e distribuição dos pelos corporais, o aumento do número de pelos corporais. Segunda, a redução do crescimento de cabelos no topo da cabeça, porque a ação do hormônio ativo de hidrotestosterona, por ação de uma enzima chamada alfa-redutase, faz com que exista uma diminuição importante do número de fios conforme o tempo vai passando. Beleza? Obviamente que isso também depende muito de... Peraí, eu tinha falado isso, a galera não acreditou. Mucosa laríngea, que acaba gerando um efeito na voz. A testosterona pode gerar um efeito na voz, deixando a voz um pouco parece um terremoto, a voz de Outro Giro. ponto é aumento da espessura também da pele e aumento da secreção das glândulas sebáceas, que se isso tiver em excesso pode contribuir principalmente para o desenvolvimento de acne. Outro ponto é a função muscular. Obviamente, a função do tecido muscular, aumento de síntese de proteínas, potencialização dos efeitos da força muscular, hipertrofia muscular e inibição de vias de catabolismo muscular. Isso é um efeito na musculatura esquelética muito importante da testosterona. Outro ponto é o aumento da matriz óssea, do osso, a indução de retenção de cálcio, ou seja, aumentando um pouco a densidade óssea. Essa é uma das funções da testosterona. Outro ponto é o aumento da taxa metabólica basal. Uma ingestão, por exemplo, de grandes quantidades de testosterona poderia impactar o metabolismo basal de um indivíduo em até 15%. E da mesma forma também existe um aumento das hemácias. Então, os seus eritrócitos,
linfócitos, suas células vermelhas ou suas hemácias, tanto faz, é o mesmo nome, a testosterona é capaz de aumentar em 15 a 20% de valor. Isso explica a tendência dos homens a ter um número de hemácias maiores do que as mulheres. E também um efeito que a gente não poderia deixar de citar, que é o efeito no equilíbrio hídrico e eletrolítico também. A testosterona aumenta a reabsorção de sódio nos túbulos renais, e se isso tiver em excesso, pode estar associado a uma retenção de líquidos maior, um inchaço maior e até mesmo riscos expressivos de hipertensão. Todos esses efeitos, pessoal, acontecem com uma intensidade em pessoas que fazem uso exógeno de testosterona, ou seja, que fazem injeções de testosterona. Mas é claro, pessoal, que também nem tudo são flores, obviamente. E a testosterona, por ser um hormônio, também possui muitos efeitos colaterais. Talvez seja até mesmo um caminho sem volta e seu corpo nunca mais seja o mesmo depois que você utilizou esse tipo de droga. A gente falou, na verdade, muito sobre os efeitos colaterais do uso recreacional de testosterona, pessoal, de esteroides anabolizantes em geral, quando a gente fez o Foi, velho, o Jack, meu Deus do céu. Vale a pena você conferir se você tem curiosidade sobre esse tema. Mas voltando agora pro Yujiro Hama. Como relatado no mangá, ele tinha naturalmente muito mais testosterona do que o indivíduo comum. Mas sabendo disso, isso por si explicaria o fato de Yujiro ser muito forte? Na verdade não, pessoal. Muitos estudos acabam investigando os efeitos da suplementação de testosterona e acaba se notando alguns pontos. Sim, pessoas que não treinam, que não fazem nada, conseguem ganhos expressivos de massa muscular, de massa magra, conseguem desenvolver a força também. Só que assim, mesmo desenvolvendo uma quantidade de massa muscular expressiva, mesmo desenvolvendo uma quantidade de músculo expressivo, de força, isso está muito longe de tornar uma pessoa super-humano. E isso mesmo sabendo que também a testosterona é dose dependente, ou seja, os ganhos relacionados de força, de massa muscular se relacionam com a dose a ser utilizada. Quanto mais a dose, maiores os ganhos. Porém, a coisa não é tão simples assim. Porque se fosse tão simples, pessoal, quem usasse mais, na verdade, no fisiculturismo seria o campeão. E não é assim que o cara usa um monte de coisa pra parar existem também. Outras variáveis que vão impactar de forma igualmente importante para tornar aquele indivíduo campeão. E isso a gente pode falar que é o treino, a alimentação, o descanso e a genética. Muitos hoje, pessoal, utilizam esteroides anabolizantes de forma irresponsável. Muitos utilizam doses até maiores do que os próprios campeões. E aí vem a pergunta, por que esses caras não ficam igual então? Por que eles não ficam com a mesma força do que esses caras? E aí entra também o fator genética. Mesmo se a gente pegar, pessoal, dois indivíduos que comem igual, que se alimentam igual, que dormem igual ao outro, que treinam igual também e que têm até resultados parecidos de exames. Ainda assim, os ganhos vão ser diferentes. Temos uma capacidade de responder a estímulos de forma diferente. Tem indivíduos, por exemplo, com uma lipase lipoproteica no adipócito, por exemplo, que acaba sendo uma enzima chave quando se trata na capacidade do seu tecido adiposo de acumular gordura. Da mesma forma que tem indivíduos que têm pouco dessa enzima e muito de um receptor chamado beta-adrenérgico, que favorece a mobilização dessa gordura da região. Isso faz com que existam pessoas que acumulam um pouco mais de gordura em determinadas regiões, enquanto algumas outras não. A musculatura e seus estímulos de síntese proteica também se diferenciam. Por isso que a força natural de um indivíduo, seu desenvolvimento neural também é algo que é implicado pela genética. E a genética influencia até mesmo na capacidade de resistir e tolerar efeitos colaterais da utilização de drogas anabolizantes. Existem fisiculturistas, por exemplo, que foram longe em suas carreiras, utilizaram doses cavalares de testosterona, mas na verdade não tiveram tantas implicações assim como outras pessoas que em poucas doses já tiveram complicações sérias e graves. E seria impossível se nesse vídeo aqui eu não citasse a genética dos Hama. Afinal, Yujiro carrega consigo uma carga genética que o privilegia de ser um cara muito forte, muito poderoso. Se isso não bastasse, ele também é um gênio das artes marciais. Então a pergunta vem, somente a presença de um hormônio em grandes quantidades pode fazer diferença no físico de alguém? Sim, porém essas diferenças não vão transformar essa pessoa no Hulk. Pelo contrário, são ganhos limitados, porque na verdade o que realmente vai importar para o desenvolvimento são outros fatores, principalmente o estímulo de treinamento. Gil nem treinou E de descanso. a vida todinha só. De alguma forma, não adianta você ter um mestre de obras com todas as orientações se falta tijolo e falta massa também. Por isso que a dieta é necessária, os nutrientes são necessários. E da mesma forma, não adianta você também ter todos esses processos, ter o tijolo e você não ter o sono. Então não adianta ter um mestre de obras, ter o material de construção, ter todos os nutrientes se você não tem o tempo necessário para se construir a Até parece uma crítica a Jack, né? Que Jack fazia tudo errado. A construção de massa muscular ocorre principalmente no descanso, no sono. Então, Caramba, pessoal, muito bom. Cada um que tem acompanhado esse canal, que tem fortalecido. Se você não é inscrito, garante já sua inscrição. Show demais, velho. Conteúdos. Agradeço a presença de cada um de vocês. Na próxima quinta-feira a gente tem live. Eu te espero lá. Um grande abraço a todos. E até. Muito bom, cara. Muito bom o vídeo dele, velho. E como vocês puderam ver, velho, Yujiro só é poderoso porque é esse fator, velho. A genética, mano.
A genética dele é tão privilegiada, que ele é o único ser, já começa aí, que tem um nível de testosterona extremamente alto. Não é afetado por ela de forma negativa, só de forma positiva, pelo que eu entendi. Na verdade, é até afetado, né? Ele é muito estressado, ele é muito nervoso, de vez em quando ele tá querendo matar tudo de todos, ele passou por um grande momento assim, hoje em dia ele tá mais calmo, então isso tem a ver com a testosterona dele. E como ele falou aí, velho, não tem como o cara ficar forte, mudar totalmente, ficar poderoso como o Jiro, se o cara não for um lutador, se o cara não treinar, se o cara não fizer dieta. E a gente sempre vê, e o Jiro come do melhor, e o Jiro só come comidas sem agrotóxico. Ele até mesmo reclama pra Baki, ele diz: Baki, o que é isso que você tá comendo aqui? Isso aqui tá cheio de agrotóxico, isso tá coisa cancerígena, isso aqui não é bom. Ele fala isso pra Baki. Então tudo que ele come é da mais alto calibre, do mais alto nível, melhor forma possível, mais orgânico do que ele come não tem. Até mesmo ele próprio caça a comida dele, né? Como ele caçou o búfalo depois de matar o elefante lá. Então, a gente tem um cara que, tipo, faz tudo perfeito e aproveita o máximo de sua genética. E isso até aconteceu com o Baki, né? Porque Baki, quando tinha uns 13 anos lá, para poder ficar forte para derrotar o Yashazaru, o que ele fez foi isso: comer bastante, comer muita carne, comer muita coisa, treinar pra caramba, e a sua genética respondeu. A gente sabe que ele tem uma genética bem parecida com o pai, né? E no fim das contas, eu curti muito o vídeo, achei massa demais. Eu gostaria muito que alguém, além desse cara, fizesse algo sobre a personalidade do Jiro. Como ele falou aí, o Jiro é cruel pra caramba, mas o Jiro é muito bipolar, é o cara é mentiroso, egocêntrico, tem um lado meio como se fosse um psicopata mesmo, cruel pra caramba, mas às vezes ele parece ser até bondoso. Chega até mesmo ser um cara legal de se conversar. É muito bizarro o Jiro. Eu queria muito um vídeo, um psicólogo aí falando sobre isso. Mano, se tivesse seria show demais. Mas é isso aí, pessoal. Curti demais o vídeo. Eu espero que vocês tenham curtido aqui minhas reações. Eu fiquei mais calado do que tudo, né? Porque o negócio é ouvir o cara aqui, o mestre. Porque o cara sabe muito, velho. E se você gostou desse vídeo também, dá aquele like, comenta, não deixe de se inscrever e ativar o sininho pra estar recebendo notificações dos vídeos que eu postar aqui todo dia. Tranquilo? Falou, galera. Fui!